Boa tarde, você que nos encontra mais uma vez para o episódio inédito do podcast jurídico mais legal do YouTube, o nosso Pode Ser Legal. E você que está nos encontrando agora à tarde ou à noite, amanhã de manhã, seja o dia que for, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, porque isso para o YouTube é muito importante para impulsionar os nossos vídeos. E você vai com a gente levando informação de qualidade, levando o seu direito de forma leve, divertida. E mais um dia a gente está aqui. Eu, Fernanda Heder, Fernanda Alves, falando sobre direito de família e sucessões, direito trabalhista, direito previdenciário. Não é isso, meninas? É isso aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, as minhas Boa Fernandas. tarde. Saudade de vocês. Também, sabia? Né? Não pode ficar muito tempo longe, não. Dá assim uma carência, uma saudade. Menina, eu fiquei meio tensa ontem. Né? Sim, tem que... Eu tenho um negocinho com abandono. Então, Eu marquei até análise. às vezes, né? Eu nem vou falar tantos que eu já tive, mas assim, fiquei nervosa. Mas eu fiquei também com saudade de vocês. Saudade de estar aqui na nossa conversa legal, né? E aí eu acho que a gente retoma, né? Voltamos aí com esse episódio novo essa semana. E Sim. tem tanta coisa que já aconteceu. Tá difícil, né? Escolher o que a gente vai falar. Não, mas a gente tem que começar. Setembro, né? Setembro. Estamos inaugurando setembro. Bombástico. Setembro chegou com tudo. Chegou com tudo. Vocês viram, que a gente já falou aqui da outra vez, né? Do caso da Isa. A gente falou da traição, se Pois tinha direito ou não. E o que aconteceu? Mostra aí, Fred, por favor, mostra aí. Ah lá. Olha que coisa linda. A Isa coisa, voltou né? pro jogador da série B. Não é mais da série B, ele não é já da pediu série B. baixa. Não tem mais nada. Mas eu queria dizer para vocês, quem é que nunca comeu um bis por ansiedade, uma folha de alface por vaidade, né? E um cafajeste por saudade, que atire a primeira pedra, né? Não é? Vamos lá, né? Quem não comeu vai comer. Pois é. Isso é fato, né? Eu ia falar outra coisa, mas o horário não permite. Quando eu lembro que tem crianças assistindo. Mas ela tá gente. feliz, vem um bebê por aí, né? Viva a família, não é isso? Parece que ela falou que cada um que julgue a escolha do outro. Sim, enfim. é isso mesmo. Ela já Tá soltou certo. várias frases Tem que aí ser feliz. pra se justificar. E a vida é dela, né? É isso, vem Nala. Nala é a filha, tá? É. Pra gente saber que Nala é a filha. Esse nome lindo. Vem Nala. Eu levei 5 segundos pra entender o que você tá falando. Vamos que vamos? Vamos. Vamos começar hoje com Fernanda Alves. Vamos comigo, né? Ela já Então vamos. começa agora com... Diga aí o tema que com você o trouxe pra nosso gente. mestre Zagalo, né? Aquela lendária frase, vocês vão ter que me engolir. Pois é, Zagalo já morreu tem um tempo. Morreu, foi em abril, não foi? Esse ano que ele morreu? Não. Não foi esse ano que ele morreu? Foi esse ano. né? E Já Fred ia dizer, já esclarecendo morreu tem pra uns 5 gente. anos. Não, o Messi morreu tem pouco tempo, foi em abril. E aí tiveram uma Tá funcionária... vendo ali. Olha lá, ó. A enfermeira do Zagalo abre ação trabalhista por ambiente humilhante, né? Meu Deus. E aí tiveram que engolir Que coisa, essa cara. situação. Ela entrou com uma ação trabalhista? Entrou com uma ação trabalhista. Ai. E ela não reclamou só disso, reclamou verbas rescisórias, reclamou verbas que ela tava com férias vencidas. Essa questão, assim, não tem muito detalhe em relação o processo. Parece que correu um bom tempo em segredo de justiça. Aham. Mas ela fala que ela dormia, que ela cuidou dele até o final, né? Quando ele foi para o hospital, ela estava com ele, inclusive, e até o falecimento. Mas ela disse que na pandemia, uma outra funcionária da casa parou de ir e ela ficou fazendo as aquela funções negócio de dela. acúmulo de funções, né? As funções dela de enfermeira e também teve que assumir a limpeza da casa, lavar roupa, fazer comida. E ela dormia ao lado da cama num colchão no chão. Então, ela fala muito disso, com falta de estrutura, né? De condição. Ela não tinha uma estrutura nem para dormir, que ele tinha total dependência dela. E ela faz essa reclamação direcionada ao filho. Acho que você já falou dele aqui, Sim. Mário César, né? É o que ficou com a maior que parte é ele que ficou, foi do mais patrimônio. contemplado, né? A ação, ele é o réu dessa ação. Ela entrou só contra ele? Ela entrou, eu acredito que ela entrou contra o espólio, mas quem era... tá, na pessoa dele. Na pessoa dele, porque ele também que dava as ordens para ela, Entendi. ela tratava diretamente com ele, né? Que é uma coisa muito confusa também para o empregado, quando ele presta serviço à pessoa ou família, né? Às vezes são várias pessoas que dão ali ordens, né? Eu vou até depois dar umas dicas em relação a isso. Mas aí vem muito bem a calhar em relação à empregada
ser enfermeira, né? Que vem essa pergunta, a enfermeira ou técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, ele pode se enquadrar como empregado doméstico, né? Eu acho que quem já acompanha aqui o canal vai ter a resposta de que pode, que a gente já falou disso aqui, mas inclusive essa semana eu atendi uma pessoa que me ligou, precisando de uma consultoria, exatamente isso, e quando eu falei que ela se enquadrava, que tinha que aplicar a Lei Complementar 150, em 2015, ela se ofendeu, né? Ela era empregada ou empregadora? Ela era empregada, técnica de enfermagem. E aí eu falei, olha, no seu caso aqui, o seu cálculo vai ter que seguir a lei complementar 150 e não a legislação da categoria, né? Você fala o piso? Não a remuneração, mas, por exemplo, o cálculo de férias vai pela lei complementar 150. Por exemplo, o seguro-desemprego, ela vai receber 3 parcelas, em vez de ser 4 a 5 parcelas. Então, na hora de calcular a rescisão dessa atividade, porque essa confusão, ela ficou muito ofendida comigo, e depois ela entendeu, né? Na hora até me deu assim, uma vontade de rir, mas tem que compreender, né? Ela falou, você está me chamando de doméstica? Eu falei, não, deixa eu te explicar. O empregado doméstico é um gênero, né? E assim, ainda que fosse... né? Isso aí não desmerece ninguém. Exatamente. É um trabalho digno como qualquer outro. Mas o que eu queria deixar, que eu deixei claro para ela no telefone, e calhou de sair essa notícia e a gente falar disso, porque o que vai determinar se o trabalho é doméstico, domiciliar, é a destinação. Tem destinação lucrativa? Não se enquadra, mesmo que seja na casa da pessoa. Muita gente hoje tem aí fábrica em casa, né? Que faz bolo, que faz... Então, se tem finalidade lucrativa, não se enquadra mesmo como doméstico. Agora, não tem finalidade lucrativa, pode ser enfermeiro, pode ser técnico de enfermagem, pode ser N funções. Não tem finalidade, vai se enquadrar pela lei do doméstico. Então, em relação à remuneração, a remuneração da categoria, mas para cálculo de verbas decisórias, de verbas salariais, vai seguir a regulamentação da Lei Complementar 150. Então, a enfermeira pode, sim, se enquadrar na legislação de empregado doméstico para fins de cálculos de verbas decisórias. Como é que se procede em férias, né? Vai seguir a legislação do empregado doméstico, porque aí tem aí essa questão da jornada parcial que está na lei complementar, então tem uma tabelinha lá na lei, né? Pode sim um enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, ser sim um funcionário domiciliar e se enquadrar na lei do doméstico. E a pessoa se ofendeu comigo por não entender, né, que a gente precisa deixar muito claro que o empregado doméstico é um gênero, né? Eu já falei, mas repito para que fique bem fixado, gente. Então, assim, você trabalha no âmbito familiar, você precisa tomar certos cuidados, que é onde eu quero deixar aqui a dica, né, para o pessoal. Só antes de eu dar um dado importante aqui, que a ação dela, essa ação foi bem rápido, porque eles fizeram um acordo. Já acabou? 328 mil que ela pediu, a verba trabalhista. Recebeu com 30? Não, foi bom o cálculo aqui, mais ou menos. Ela fez um acordo de 190 mil. Caramba. Então, assim, muita coisa do que ela estava pedindo, realmente né, estava bem ali certinho. Então, uma coisa que eu quero pontuar aqui é que o profissional de saúde que trabalha domiciliar, não estou falando quem trabalha para home care, que é outra situação, tá? Mas que trabalha em domicílio, prestando esse trabalho pessoal ali, ele tem mais facilidade de comprovar acúmulo de função, tá? Porque entende-se que esse profissional que, se eu chamo um enfermeiro, ou se eu chamo um técnico de enfermagem, ou um auxiliar para cuidar de alguém em casa, é porque ele tem habilidades técnicas ali que um cuidador de idoso ou com uma outra pessoa como acompanhante não terá. Por exemplo, medicação intravenosa, passar uma sonda, né? Fazer curativos. Então, a jurisprudência entende que algumas situações, por exemplo, de limpeza geral da casa, não estou dizendo de, na hora de administrar o medicamento, caiu no chão, que essa pessoa não vai pegar um pano e vai limpar, porque se trata do ambiente de trabalho dele. Mas a jurisprudência é muito pacífica em relação à limpeza geral da casa, fazer comida para a família toda, lavar a roupa, que essas atividades, para esse profissional de saúde, devem ser adicionadas, né, com um acréscimo. Entende muito bem que é incompatível com a finalidade do trabalho ali, tá? Então, esse profissional que a maioria, e por incrível que pareça, quando você conversa, né,
A maioria deles fazem essas outras funções, então eles devem gerar, né, provas e registros disso aí, tá? Tá. Essa foi um caso, assim, que eu entendo feliz, eu não sei detalhes, Não, o fato mas é que ela o estava acordo- sendo humilhada mesmo, né? Porque pediu 300, fechou em 190. 190 porque ela tinha sendo realmente realmente essa situação, né? É verdade. Não é, não? Ela fala do Chegou tratamento. muito perto. Pô, não é? Ela fala que do tratamento, que esse filho do Zagallo tratava ela muito mal. Então, provavelmente, ela estava falando verdade, né? Para poder Caramba. chegar num valor desse, tá? Bom, o que eu quero deixar aqui para o pessoal da área de saúde, né? Como que você prova, porque, infelizmente, na hora da conversa ali, se contrata essas pessoas por diária. E essa pessoa é levada na conversa de que ela não vai ter vínculo. Enfim, o profissional de saúde que presta esse serviço domiciliar, ele pode provar o vínculo como? Caderno de ponto, né? E geralmente fica com a pessoa da casa, você tira foto. Com a ficha de evolução do paciente. Então, todo mundo que trabalha em casa, que administra medicamento, faz curativo, ele tem uma ficha para preencher. Tira foto daquela ficha e você precisa pelo menos saber o CPF da pessoa que te contratou, né? Que advogado não tem bola de cristal para poder saber o CPF. Não tem como você trazer para a justiça R$1 que você não tem um mínimo de elementos para identificar. Então, pelo menos saiba o CPF, né, da pessoa, mas assim, você tem como provar esse vínculo, requerer esse vínculo, né? Inclusive, se for jornada parcial, porque aí, olha o benefício de entrar pela lei do doméstico, né? Pela lei complementar, porque é onde se prevê a jornada parcial. Então, vale a pena você tomar esse cuidado, registrar tudo e, como a gente já falou aqui, né? Guarda na nuvem, para o dia que precisar você ter esse período aí para poder levar para a justiça do trabalho. Boa. E Muito terminou bom. bem o caso dela, eu penso assim, Com porque certeza. fez um acordo bom e demonstra que ela estava falando a verdade. humilhada mesmo. Né? Tava passando um perrengue lá. Muito bom, muito bom, É muito isso bom. aí. Vamos agora com Isso. Fernanda Heder? Vamos falar lá. sobre limbo previdenciário, é isso? Isso aí. Então, Vai lá. os famosos não estão me dando muito assunto. Mas, de qualquer maneira, no universo previdenciário, a falta. coisa continua bombando. É. No né? previdenciário não falta Não assunto. falta assunto. Olha lá, ó, Fê, tá lá na tela. Então, eu trouxe uma notícia muito interessante, está lá no portal do Migalhas. Migalhas é muito legal, Sim, né? Muito bom. E aí, olha que coisa interessante, isso é tão comum. É mais uma notícia que trata de um direito trabalhista, mas que tem uma conexão muito grande com o universo previdenciário. Então, aqui, a notícia é a seguinte, Fred vai colocar lá pra gente. Já tinha colocado, Já, né, Fred? já. Tá, não tinha visto, não. TST nega salários a servente que não comprovou limbo previdenciário. Então, o que é o limbo previdenciário, né? Essa funcionária de uma determinada empresa, ela se afastou do trabalho em função de uma incapacidade, começou a receber o benefício e aí, em algum momento, esse benefício foi cessado. E ela não conseguiu manter esse benefício ativo, quando foi recorrendo administrativamente, judicialmente, e ela perdeu em todas as instâncias para que o benefício fosse restabelecido. E ela ficou na dela, ela não voltou mais na empresa. O que aconteceu com a empresa? Ela foi demitida sem justa causa por abandono de emprego. Sim. E depois, e aí tudo para ela, ok. Ficou tudo bem, até que ela viu que ela não ia conseguir mais o benefício no INSS. E aí ela foi e entrou com uma ação trabalhista contra a empresa, alegando o limbo jurídico previdenciário. Que isso já está pacificado na jurisprudência que quando o empregado ele não tem reconhecido o direito ao benefício pelo INSS, ele tem que ser protegido pela empresa. Então, a empresa que tem que manter esse salário. Então, a pessoa está com benefício cessado pelo INSS e não passou na perícia, eu vou procurar a Justiça Federal, eu vou tomar as minhas medidas contra o INSS, tudo bem, mas você precisa ir até a empresa e informar o que está acontecendo. Você precisa passar por um exame de retorno ao trabalho. E, às vezes, esse próprio exame de retorno ao trabalho vai dar um inapto lá, né? E aí, a empresa tem que te manter com pagamento de salários licenciado até que você resolva o problema com o INSS. Só que, no caso dela, o que aconteceu? Ela não procurou a empresa. Então, para ter caracterizado aí esse limbo jurídico previdenciário, ela teria que comprovar que a empresa recusou o retorno ao trabalho. Foi a empresa que não me deixou voltar a trabalhar, o que ela estava alegando.
Mas o ônus da prova compete a ela que está alegando isso, né? E a empresa disse não, ela nunca nos procurou nem para dizer que estava indo embora. Não. Então, aqui é uma situação assim muito importante porque ela gera efeitos também no direito previdenciário, porque esse tempo todo que ela fica sem benefício e fica desprotegida pela empresa, ela perde a qualidade de segurada no INSS. E aí, às vezes, essa incapacidade que essa pessoa está alegando, né? Eu tenho uma incapacidade. Bom, perdi a qualidade de segurado. Vou voltar a contribuir para recuperar essa qualidade de segurada, mas eu já tinha uma incapacidade anterior ao reinício das contribuições. Então, provavelmente, ela não consegue mais nenhum benefício por incapacidade, por ter perdido essa qualidade de segurado e já alegar uma incapacidade anterior ao reinício das contribuições. Então, muito cuidado com isso. A TNU, a Turma Nacional de Uniformização, tem um tema, que é o tema 300, um tema muito recente, que diz o seguinte, que enquanto esse empregado está num limbo real, e aí é porque a empresa realmente recusa o retorno ao trabalho, ele não perde a qualidade de segurado. Então, enquanto esse vínculo está lá aberto, né, sem cessação, e ela discute com o INSS a concessão do benefício, ela mantém a sua qualidade de segurada no INSS. Mas isso é quando ela realmente está no limbo. E aí, para que isso seja caracterizado, a empresa tem que recusar o retorno ao trabalho e não efetuar o pagamento dessa licença remunerada, né? Então, esse é um cuidado muito importante. Eu já atendi muita gente, tanto no INSS como servidora, quanto no escritório, que tem esse problema de ter caído nessa situação aí. Ah, não, mas eu estou ainda discutindo com o INSS o benefício. Gente, você está discutindo, você não sabe se você vai ganhar o benefício. E se não ganha? E se não é reconhecida realmente a sua incapacidade? Você não falou nada com o empregador, aquilo ficou para trás, né? Então, mas essa função é do empregado ou o empregador? É do empregado? O empregado tem que comunicar ao empregador. Estou de alta pelo INSS, mas ainda me sinto incapacitado para o trabalho. Aí ele vai pegar um atestado médico, vai passar pelo exame de retorno ao trabalho, e aí vai dizer ali se ele está apto ou se ele está inapto, né? Não sei se a Fernanda quer complementar alguma informação com relação a isso. Isso acontece muito, tá perfeito, mas você falando me lembra muito essa situação que infelizmente é muito comum isso, né? E às vezes o INSS declara que a pessoa tem capacidade laborativa e a empresa, o médico do trabalho, verifica que não tem, né? Então, assim, o empresário, às vezes, por medo de reintegrar essa pessoa e por medo de algum acidente de trabalho, sabe que isso custa muito alto para a empresa. Ele evita recolocar esse empregado, né? Só que aí, quando é um empregado que não se comunica, que some, que não tem como, Você sabe né? o que tem acontecido muito, muito interessante? A gente está nesse pente fino do INSS, vivendo esse, né? E o INSS está cortando um monte de benefício agora. Já cortou mais de 55% dos benefícios. Caramba. E o que eu oriento o cliente quando ele chega lá no escritório com essa questão? Eu sou empregado, eu não me vejo voltando ao trabalho, eu continuo muito incapacitado para o trabalho, está cheio de laudo, cheio de exame, com atestado dizendo que não pode voltar a trabalhar. Vai lá, comunica a empresa, pede para fazer um exame de retorno ao trabalho. Ele vai. Quando ele volta com inapto, eu tenho conseguido, até com uma certa tranquilidade, o restabelecimento do benefício em tutela antecipada. Especialmente na justiça estadual, quando a gente tem uma natureza acidentária sendo discutida ali. Porque aí você já tem um médico do trabalho dizendo que aquela pessoa não pode ser reintegrada ao trabalho. Então, é muito importante. A pessoa não pode esquecer que ela tem ali um empregador, tem uma figura ali, né, que tem direitos e tem deveres também, mas ele precisa ser avisado sobre isso. Que ele tem um papel nisso, né? Sim. Que as pessoas são muito assim, entregou para o INSS, a empresa que se vira e não se comunica. Às vezes você pede para poder ir a um médico do trabalho, a pessoa não quer se esforçar ali para poder provar um direito que é dela, né? Meu então, Deus. não é? É Você tão ainda difícil tem que ficar convencer com essa pessoa no trabalho. né? É difícil se
convencer a pessoa a ir ao médico do trabalho. Às vezes, pequenas ações, a pessoa entender que ela tem o direito, mas os deveres dela para ela acessar aquele direito, né? Lógico. Ter essa consciência. Não, e se a pessoa não é colaborativa? Não, e... Ela não passa em lugar nenhum, porque ela também não passa nem na perícia do INSS. Porque as perguntas mais simples, ela não sei, não lembro. Não tem coerência. Não lembro, não sei. Não sei te dizer. Meu Deus do céu, você tá querendo o quê? No mínimo, você tem que colaborar com o INSS, no mínimo, né? Exato. Então, a pessoa entender isso, né? Que tem essa consciência, que ela tem um dever ali, que ela tem tarefas a se cumprir para ela acessar aquele direito. Exatamente. Né? Não descansar, entregar a vida na mão dos outros assim, e depois ficar reclamando com o advogado. Exatamente. Porque às vezes me parece que é só o prazer mesmo de então, muito reclamar. Cuidado com isso, porque você pode ter um efeito trabalhista muito ruim, mas você pode acabar matando para sempre um direito previdenciário também. Que loucura isso, hein? Que loucura. Eu queria só que você comentasse a sua visão sobre a questão de, nesse período, a pessoa pagar como facultativo. Se seria uma estratégia interessante ou não. Acho que você já falou isso, mas eu não me lembro. Que é a sua posição. Então, durante o período do limbo, se o limbo é real, se a empresa realmente recusou o retorno ao trabalho, a gente hoje tem... Porque essa pessoa é empregada. Ela tem um vínculo empregatício aberto, tá? Então, para o INSS, se esse empregado paga como segurado facultativo, essas contribuições como segurado facultativo, elas não vão ser consideradas. Porque o segurado facultativo, ele não pode ter vinculação obrigatória. Então, ela tem lá um vínculo aberto e ele está pagando como facultativo, essa contribuição não é considerada. Isso vale muito a pena para o contribuinte individual. O contribuinte individual que está incapacitado para o trabalho, realmente está discutindo esse benefício aí na esfera judicial, e aí está chegando ali pertinho dele perder a qualidade de segurado como contribuinte individual, eu oriento a pagar como segurado facultativo pelo menos uma a cada 6 meses. Para manter a qualidade. Para ele manter a qualidade, para não perder. Perder a qualidade de segurado, para quem tem capacidade, então, pode ser fatal mesmo. Tem que ter esse cuidado. Empregado, não. O empregado, se tiver no limbo, ele é protegido. A gente já tem esse tema da TNU que fala sobre isso. Então, ele mantém a qualidade de segurado até que se encerre o vínculo. É ótimo porque as pessoas confundem muito, né? Essa questão de coloca na cabeça, enquanto eu tô nessa indecisão, vou pagar como facultativo. Mas esquece desse conflito, como empregado, né? ele não pode pagar. Às vezes nem paga nada. Mas aí tem gente que orienta, assim, eu tô dizendo, porque que orienta a pagar facultativo sem analisar se o vínculo dele é obrigatório ou não, né? É porque o que acontece? Às vezes, o advogado quer trabalhar com direito previdenciário e ele acha que basta conhecer um pouquinho de benefício. Você não pode trabalhar com direito previdenciário se você não entender de custeio e contribuição previdenciária. Uma coisa anda aliada à outra. Você só tem acesso ao benefício previdenciário se você contribui. Os benefícios assistenciais não têm contribuição, mas eles não são benefícios previdenciários também. Agora, todo e qualquer benefício previdenciário tem que ter uma contribuição. E a contribuição tem que ser feita do jeito certo. É isso aí. Senão você joga dinheiro fora. Muito bom. Viu? Tanto que a gente aprende aqui, eu tô aqui só assistindo e aprendendo. Mas agora... Chega a sua vez. Chegou o momento de brilhar. Agora eu vou falar das melhores áreas do direito. Né? Não pode faltar esse óculos maravilhoso. Você viu como eu tô aqui assim, você tá olhando pro meu óculos, eu tô de olho em você. Eu também já olhei bastante. Deixa quieto, tá? Eu costumo dizer assim que a gente pode passar pela vida sem uma relação trabalhista, né? Sem uma relação previdenciária, sem uma relação penal. Não pode não, amiga. Não pode. Sem uma relação penal, eu te confesso que eu pretendo fazer isso. Agora, sem uma relação de direito de família e sucessório, impossível, porque a gente nasce numa família e a gente... Filosofia duas certezas que a gente tem nessa vida, que a gente vai pagar imposto e que a gente vai morrer. Portanto, direito de família e direito sucessório, você vai ter emprego sempre. Você sempre vai ter cliente, não é verdade? É verdade, eu vou falar agora sobre isso. A modéstia dela passou longe. Fazer o quê? Eu vou falar, gente, não sei se vocês viram, Fred, por favor, Priscila Fantin, há uns dias, ela teve num podcast, não me recordo o nome, mas ela contou que ela se separou do pai do filho dela há uns anos atrás, quando o menino tinha 5 anos, né? E ela, então, contou para esse menino que eles não iam ser mais namorados, que o papai ia morar em outra casa, e etc, etc. Mas... porém, contudo, todavia, entretanto, o mais normal aconteceu. Esse pai sumiu. Gente, isso é uma coisa Você viu que doida, loucura, né? Porque eles tinham uma relação tão bonitinha, assim, nas redes sociais. Sumiu, o cara assim, sumiu. meio... Pois é. E aí eu queria falar sobre abandono afetivo e abandono material, mas antes de falar sobre isso, eu queria ler uns dados que me chocaram.
da Fundação Getúlio Vargas. Mais de 172 mil crianças em 2023 foram registradas sem o nome do pai. O maior número desde 2016. O mapa da violência em 2023 revelou que no Brasil, crianças de 0 a 13 anos foram violentadas por conhecidos em 86% dos casos, sendo que em 65% o pai estava envolvido. Meu Deus. Em 2023, foram cumpridos 1.800.000 mandados de prisão por não pagamento de pensão alimentícia. Até 2022, 11 milhões de mulheres criavam os seus filhos sozinhas. E as ações por alienação parental cresceram no país mais de 10 vezes. E aí, quando eu li esses dados chocantes, eu pensei em 3 perguntas para a gente abordar aqui. A primeira delas: pensão alimentícia, pagamento de pensão alimentícia afasta abandono afetivo? A segunda: e quando esse pai que abandonou envelhece? O filho que foi abandonado é obrigado a cuidar desse pai? Ótima pergunta. E a terceira: eu posso excluir da sucessão de um filho, eu posso excluir o pai da sucessão de um filho por abandono afetivo? E essa, para mim, vou falar porque eu trouxe isso essa semana, né? E foi maravilhoso. Essa. E aí eu queria começar dizendo a vocês que existe um projeto de lei aprovado já na Câmara, PL, Projeto de Lei 3012, que tem a intenção de tornar o abandono afetivo um ato ilícito, ou seja, de criminalizar o abandono afetivo. E aí isso vai trazer uma alteração no Estatuto da Criança e da Adolescência e no Código Civil. Tá em andamento, tá, gente? Qual é o intuito disso? Primeiro, prevenir que aconteça o abandono e depois recompensar aquele que sofre o abandono, claro, desde que comprovadas as consequências emocionais e para a saúde, e etc. Facilitaria as indenizações, Sim. né? E aí, a primeira pergunta é essa, né? O pagamento da pensão alimentícia afasta o abandono afetivo? E eu fiz essa pergunta porque eu ouvi uma vez de um pai: eu já pago pensão, você quer mais o quê? E aí, assim, gente, responsabilidade, né, da paternidade, ela vai muito além de pagar pensão, de visitar quinzenalmente, semanalmente, seja lá o que for. E ela envolve toda uma responsabilidade afetiva, de cuidado, de compromisso, né? E o STJ já entendeu que a negligência emocional, ela pode sim ensejar a indenização por danos morais, claro que desde que comprovado as consequências afetivas, emocionais, né? E na saúde dessas crianças. E aí tem uma decisão da ministra Nancy Andrighi, sempre ela maravilhosa, que ela disse assim... expectativa alta com sempre, ela. Né? Ela diz assim: o recorrido, ou seja, o pai, ignorou uma máxima. Existem as figuras do ex-marido e do ex-companheiro. Porém, não existem as figuras do ex-pai e do ex-filho. Né? Boa, e aí condenou. Ficou até arrepiada. Essa, ela é. Ficou arrepiada. Você vai arrepiar mais agora, que eu vou contar mais coisas. Arrepia. Você vai ver. Você vai ver como é bom o direito de família e sucessões. Você vai ver. E aí, a segunda pergunta e quando esse pai que abandonou envelhece? O filho que foi abandonado, ele é obrigado a cuidar desse pai? Acontece muito, né? Outro dia me ligaram também perguntando se o filho que cuida do pai sozinho... Só um parênteses. Se ele recebe uma cota-parte maior na herança. Não recebe. A não ser que esse pai deixe em testamento a parte disponível, que ele pode dispor dos 50%, para esse filho que cuidou mais. Se não deixou nada, vai rachar entre todo mundo. Geralmente normal, os outros também não vão nem reconhecer nada disso. Né? Não. Né? Então, quando a gente faz essa pergunta, se o filho que foi abandonado, se ele é obrigado a cuidar do pai, a gente tem que pensar assim, em 4 máximas. A primeira delas é que o Código Civil, a lei, ela prevê o dever dessa prestação recíproca de alimentos entre pais e filhos. Então, o pai é obrigado desde a concepção, por isso a gente fala em alimentos gravídicos, quando aquela mulher ainda está grávida. E os filhos são obrigados a partir do momento que eles atingem a maioridade e conseguem se sustentar, né? E lembrando que pais idosos, eles podem pedir essa prestação de pensão alimentícia a qualquer momento, desde que exista realmente essa necessidade. Mas a gente precisa entender que no direito de família nada é tão absoluto. A gente precisa analisar o caso concreto e cada caso é um caso, né? Então, os tribunais já têm entendido que
esse princípio da solidariedade e da reciprocidade, ele pode ser relativizado nos casos de abandono material e abandono afetivo, né? Graças a Deus. Até porque essa pessoa que abandonou é um estranho para aquele filho. É um estranho. E aí eu trouxe mais uma decisão falando sobre o pai idoso, do TJ de Fortaleza. É um pai idoso, um pai de 3 filhos, que ingressou pedindo pensão e ficou comprovado no curso do processo que houve um abandono material e também afetivo. E aí o juiz disse assim, abre aspas, não tendo o autor da causa sido pai de seus filhos para dar-lhes amor e afeição, e nem mesmo para auxiliar-lhes materialmente, quando da sua assistência aos filhos ainda necessitavam, não se mostra justo nem jurídico que agora busque se valer da condição paterna doente apenas para impor-lhes obrigações. Belíssimo, né? Sim. Por mais juízes assim. Verdade. E aí a terceira pergunta é essa, né? Se eu posso excluir o pai da sucessão de um filho por abandono material. E eu trouxe isso porque sexta-feira, você viu, né? Eu vi. Eu gravei um story, abriu, final do dia, saiu essa notícia de um juiz. Ou escuta essa história, porque é bonita mesmo. Um juiz do Distrito Federal. Um pai ingressou com uma ação contra, querendo ingressar como herdeiro no patrimônio de uma filha que tinha 40 anos e morreu, e essa filha era pessoa com deficiência. E aí, o outro irmão, provou no curso do processo que esse pai, ele abandonou essa filha por 40 anos, sem prestar assistência nem de remédio, nem de levar ao médico, nem nada. E aí o juiz, então, vem tecendo os comentários lá, e a sentença dele diz assim, olha, apesar da doutrina não trazer no rol, né, de exclusão por indignidade a possibilidade de excluir por abandono material ou afetivo, eu, juiz, me dou o direito de afastar a lei e fazer justiça. Afinal de contas, juiz não é boca da lei. Mas o melhor é que ele começa a sentenciar em poema. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque o pai que ingressou com essa ação se chamava José de Alencar. E José de Alencar, além de ter feito direito, jornalista, era um escritor, né? Coincidência, né? E aí tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que se chama E Agora, José? E aí ele, então, e o poema diz assim, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E aí a sentença dele é assim, ó. Não litigue, José, pela herança de uma filha que o senhor não criou, pela cota-parte de um lar que o senhor não habitou, Nossa, que legal. por um amor que o senhor não semeou. Não litigue, José. Ai, que coisa linda, né? Que lindo. Que coisa linda, gente. Que sensibilidade, Justiça para essa filha, né? Não é? Que coisa linda, gente. Eu achei Será tão que maravilhoso. José também ficou emocionado com essa? José deve ter ficado José nas deve calças, né? Será que ele chorou? Pra ele brigar, tem alguma coisa lá, né, de importante. Eu queria falar só José para tá chorando terminar no lençol. que existe um tempo para os filhos pedirem essa indenização por dano moral, que é um prazo prescricional de 3 anos a partir da maioridade, tá? Quando essa paternidade já é reconhecida. Então, fiquem ligados que a partir dos 18 você tem 3 anos pela frente para poder ingressar com uma ação de indenização por dano moral por abandono. Por abandono infantil. Olha, inclusive o meu TCC que eu fiz, Tem né, tempo, hein, foi, TCC? Tem tempo. Foi sobre abandono afetivo e parecia ser uma coisa assim tão distante, Sim. né? Aham. E aí foi com base numa decisão de Nancy Andrighi. Então, quando eu vejo hoje a coisa tomando forma, eu falo, ai, tá bom. Valeu a isso pena, né? mesmo. E aí, decisões como essa faz a gente renovar um pouquinho o e acreditar coração, na justiça, né, É. gente? Nem que seja um pouquinho, gente. Acreditar, porque ainda tem pessoas comprometidas, né? Sim. E é uma área muito Juízes bonita, gente. comprometidos, é. A gente brinca aqui das diversas áreas, mas é uma área muito bonita, né? É muito legal, assim, a gente vê sentenças tão mecânicas, tão... Exatamente, tão tão copia e automático, tão copia e cola, cola, Ctrl+C, e às vezes Ctrl+V, eles não né? trocam nem dados da sentença anterior, Sim, né? exatamente. Quando você pega, você vê que foi o juiz Exatamente, que fez a sentou, sentença, que é uma que coisa que a gente não vê pensou, mais, né? linda, né? Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, legal mesmo. gente. Bom, eu quero já pedir a você que está nos acompanhando. Gostou? Hoje teve um momento sensível, maravilhoso, filosófico, transcendental aqui. Deixa seu like, tá? Você que está assistindo. Sai um pouquinho aí, para um pouquinho o vídeo para você analisar, se você não estiver achando. Deixa o joinha, Isso, tá? importantíssimo. Deixa seu Compartilha. comentário, né? Olha Um que coisa comentário. linda que nós estamos entregando a você, né? Conhecimento, mas também muita reflexão. Às vezes tem algum José tá precisando, né? Ah, é bom, né? Né? Caminha esse, E caminha esse para algum vídeo para José, José. né? E caminha para Marca
Marca José. Você entendeu? Marca José, né? Olha que coisa linda esse vídeo Não aqui, é? né? Manda para um José da Não, e eu vida. falando então, né, gente? Eu acho que ficou melhor ainda eu trazendo com esse óculos e tudo, né? Eu gosto Né? que ela é... Ai, Não, gente, ó, mas isso esse é só óculos- aqui. Não, Você você gostou? tá arrasando com Nossa, esse foi Se óculos. eu te disser quanto eu paguei nesse óculos, na armação, você não vai acreditar. Eu quero que você me diga onde você comprou essa armação. Tenho certeza que agora todo mundo quer saber. Não, deixa isso para quando virar um patrocínio. Já fica a dica para quem quer. Tem aí, Fred, a chamada para patrocinar a gente. Aí, olha Vamos aí, olha aí, aproveitar olha. Aí isso. você que vende armações de É, óculos. Fique à vontade, tá todo mundo aqui 4 olhos, então é, É, só muito. todo Não, mundo eu, minha precisando. filha, eu não levanto nem da cama sem isso aqui. Eu tô sem para poder preservar, mas já teve dia que essa luz ali me deixar ceguinha, eu tenho que colocar aqui, gente. Então, ó, você que vende armas, estamos aceitando patrocínio, vamos divulgar. Lembrando que nós já batemos mais de 60 tá mil aberto aqui. visualizações. pessoal. 61.900 61, visualizações, quase 62 gente. mil Quase visualizações. 62, Isso aí. tá? É muita gente. Se inscreve no canal, nós estamos agora com 461 seguidores. E eu quero que até o final, né, desse episódio, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, sabe? Porque o único canal que te entrega direito nesse formato é só aqui. É verdade. Tá? Você aprende, você se emociona, você sente raiva, você dá risada. É. E você sai daqui com conhecimento, que o nosso compromisso é levar conhecimento É para isso vocês, aí, tá é bom? isso mesmo. E é isso, maravilhoso, tá? Vamos lá, Adorei. vamos continuar? É comigo agora, É com né? você. Já tô Falar sobre FGTS, não é isso, Vamos falar de FGTS, mas eu quero falar do saque aniversário, né? Aí eu tava lembrando da... Chutei você aí. Não, chutou não. Me empolguei. Lembrei daquela música do molejo, né? Que não era amor, era cilada. Isso. Porque o saque FGTS é tipo o saque aniversário do FGTS. Ele é tipo um presente de grego. Olha lá como é que é bonito, assim, as propagandas dele, tá vendo? Aparece dinheiro e a pessoa realmente fica tentada, tá? Porque é muito fácil você acessar ele. Você abre o aplicativo do FGTS, você consegue optar por ele ali, né? Então, os repórteres adoram dar notícias sobre o saque aniversário do FGTS, né? Todo ano tem calendário, então dá mídia. Só que tem alguns detalhes, aquelas letrinhas pequenininhas que ninguém te fala, né? Então, eu costumo dizer que o saque do FGTS, saque aniversário, é tipo aquele marido preguiçoso, que é fácil de você encontrar, é difícil se livrar dele. Sim, sim. É o saque aniversário, né? Do FGTS. Ele é opcional, tá? Então, a gente tem modalidade de saque e rescisão, que ela é geral, né? Tem ali vínculo empregatício, você vai ter ali seu saque e rescisão, você não opta por ele. Agora, o saque aniversário, você tem que optar. Você vai entrar no aplicativo ou no caixa eletrônico e vai acessar essa opção. Até aí, tudo bem. Então, para algumas pessoas, funciona muito bem todo ano, no aniversário, poder sacar um valor, faz um churrasquinho, leva as crianças para tomar um sorvete, né? E aí, ok. Só que, a longo prazo, eu vou trazer elementos aqui para te conversar que talvez seja cilada, né? Sim. Como diz bom velho molejo. Então, vamos lá. Como eu já disse, para poder solicitar é fácil. Você vai lá no aplicativo e clica na opção, ok? Só que aí, uma vez que você solicitou, se você tiver uma rescisão no seu trabalho, você só saca a multa dos 40%. O valor do FGTS rescisão fica lá. Você só acessa a multa. Então, você vai ir sacando esse saldo, né, gradativamente, ano após ano. A medida do valor que tem lá, para cada valor que tem no saldo, a Caixa, né, obedece à lei. Isso não é regra da Caixa, mas a lei tem ali um valor limite para você sacar. E aí, você começa a perceber que as suas rescisões, geralmente as pessoas hoje mudam muito, né? Não ficam muito tempo no emprego, então cada vez mais vai acumulando o seu valor de rescisão lá e você pega isso muito pouquinho no seu aniversário todo ano. Então, avalie se isso é legal você permanecer. Por quê? Como é que eu faço para... Fernanda, você falando aí, eu tô percebendo que não é uma boa opção, né? Quer dizer, então, que se eu sair desse emprego e ir para outro, só vou sacar a multa dos 40%. Exatamente, né? E aí, a cada troca de emprego, de vínculo, eu só saco a multa dos 40. Você só saca a multa dos 40. Então, você tá com esse saque aniversário ativo na conta, toda vez que você sai do emprego, você é demitido, né? Só vai caber, gente, você já sabe. Você que já tá aqui com a gente já sabe, né? Só cabe a você sacar o FGTS na dispensa sem justa causa. Então, foi demitido, né? O seu FGTS fica preso, você só saca a multa, tá? E não tem alvará judicial que salve.
Tá? Não adianta dizer que vai fazer, o advogado vai pedir uma alvará judicial, não vai mudar. A vigência para sua conta vinculada é saque aniversário, você só vai sacar os 40% da multa e acabou, tá? Fernanda, que furada, entrei nisso. Então, como é que eu saio disso? Tem a opção de você solicitar o retorno para o saque aniversário. E aí que está o presente grego. Tem uma carência de 2 anos para você retornar para o saque e rescisão. Nesses 2 anos, fica permanecendo o saque aniversário, mesmo se você trocar de emprego. Então, enquanto você aguarda o retorno para o saque e rescisão, não quero mais, você está falando aí, não quero mais o saque e aniversário. Enquanto você aguarda o retorno para o saque e rescisão, você vai permanecer só sacando no seu aniversário. E se você tiver uma dispensa nesse período, vai seguir a vigência do saque e aniversário. Você só vai voltar para o saque e rescisão após 25 meses da solicitação de retorno. Então, nesse período, vai permanecer o saque aniversário. Saiu do emprego, você só vai continuar sacando a multa dos 40%, vai ficar preso lá. E se algum dia você se aposentar, você vai ter acesso, né, ao seu FGTS, que ficou ali acumulando e aumentando a conta do banco, né? Então, assim, analise se isso é bom para você. Uma outra informação que eu queria dar aqui em relação a isso, já falei, né, que alcança todos os contratos de trabalho no período. Então, se você solicitou para retornar e está aguardando esses 2 anos, se você entrar num novo emprego ou você for demitido, vai permanecer só o saque aniversário enquanto você espera, né? Então, ter atenção, final de ano, muita gente solicita, achando que é um dinheiro a mais, eu já faço aniversário mesmo perto do Natal. Eu, por exemplo, faço aniversário 26 de dezembro, aceito presentes, inclusive. Fernanda? Eu não sabia. Logo após o Natal, né? Olha. É ótimo, canta parabéns com o resto do panetone, né? Ganha um presente só. Um presente só. Tem trauma infantil, não tem? Tem muito Eu trauma, imagino que tem que fazer terapia. Fernanda, agora eu tô entendendo por causa da carência. Tá entendendo agora? Tá fazendo sentido. Tá fazendo todo o link agora. Então, talvez você, como eu, faça aniversário no final do ano e tá achando que é uma boa, mas eu venho te dizer que a longo prazo isso não é bom para você. Que você vai sempre ficar sem acesso, né, ao FGTS, né? E aí o banco fica aí utilizando o seu saldo. Eu tô rindo porque eu pensei em uma brincadeira, assim. Eu sempre penso coisas que eu não devo, né? Ainda mais eu penso assim, quem nasce em dezembro é porque sua mãe comeu o peru errado, né? Aí, uma senhora de 71 anos vendo isso agora, minha mãe. Mas é isso, então analisa se serve para você, porque pode ser presente de grego. Esse saque aniversário. Pensa com carinho. Vambora. Foi essa Vamos a dica lá? de hoje, tá? Agora a gente vai pra quem? Fernandinha Heder, volta pra você? Uma Sou aposentada aí que foi condenada? Litigância de má fé. Tem muito, não tem? Gente, não é tão comum não, tá? É mesmo? Não é tão comum. Mas a gente está num momento aí de ações contra bancos por conta de contratação de empréstimos consignados, cartões, né? A gente até falou já sobre isso aqui. E, gente, muito cuidado com o que se alega, né? As pessoas, existem até os advogados também, muitos advogados perdendo processos com sentenças, sendo sentenciados com ações predatórias. Que coisa complicada, né? Então, às vezes você... vou entrar nessa modinha aí de pegar um monte de ação de RMC, de RCC, sem avaliar com cuidado se realmente aquela pessoa pegou ou não aquele empréstimo. Se ela estava ou não consciente do uso daquele cartão. E muita gente sendo surpreendido no meio do processo com as carinhas dos clientes ali, com as assinaturas, com a vozinha, né? E nesse caso específico aqui, essa aposentada entrou numa onda dessa e ficou claramente constatado no processo de que ela contratou o cartão, usou o cartão, fez compras, assinou tudo bonitinho lá. E ela pedia dano moral, a devolução em dobro de tudo que pagou com cartão. E aí o juiz ficou bem irritado, porque eu acho que não deve ser a primeira vez que ele vê uma carinha, um dedinho, uma assinaturinha, né? E aí ele a condenou por litigância de má fé. Nossa. Então, gente, processo judicial não é brincadeira. Eu tô querendo olhar, coloquei aqui no celular para falar sobre a litigância de má fé, né? O que é litigância de má fé? Então, a gente tem essa previsão dessa condenação por litigância de má fé no Código de Processo Civil, tá lá nos artigos 79 a 81.
E lá a gente tem a definição do que são situações que caracterizam uma litigância de má-fé e as sanções aplicadas. Então, ele fala assim, são consideradas práticas de litigância de má-fé: alegar fatos contrários à lei ou à evidência, deduzir pretensões infundadas, opor resistências injustificadas ao andamento processual, alterar a verdade dos fatos. Eu nunca peguei esse dinheiro, sabia de nada. Usar o processo para conseguir objetivo ilegal. Então, muito cuidado, porque o advogado também pode ser condenado por litigância de má-fé e aí ele vai responder perante a OAB. Né? Sim. Quais são as sanções? Multa entre 1 a 10% do valor corrigido da causa. No caso dessa aposentada, ela foi condenada em 2%, não sei qual é o valor da causa, porque tem advogado também que viaja na maionese, pede lá um dano moral de 50 mil reais, né? Então, não sei qual é o valor atualizado dessa tem um causa. juiz aqui em Campos que condena o advogado junto com o cliente. Eu acho assim, que o advogado ele tem que ter o cuidado mínimo necessário para ingressar com uma ação judicial. Uma coisa que eu sempre falo, inclusive nas mentorias, é que o advogado, ele é o primeiro juiz daquela causa. Então, a gente tem que ter... Fazer toda uma análise, né? Uma análise. Você não pode ser muito emocionado. Né? O advogado não pode ser emocionado na hora de atender o cliente. Nem então, prometer muita coisa, né? Não, de jeito nenhum. Isso aqui é causa ganha, isso aqui, né? Chega e me dá, esse negócio de causa ganha me dá um frio. Isso aqui é causa ganha. Isso aqui a gente consegue aí uns 200 mil, 50 mil. Por baixo. Por baixo. Gente, a gente ouve muito isso, né? Nossa Senhora. É doido. Então, assim, o advogado tem que ter cuidado, porque senão viram... Eu atendi não, uma pessoa me ligou, não cheguei a atender não. Ela me ligou dizendo que a mãe dela tinha passado, uma pessoa que eu conheço pessoalmente, a mãe dela tinha passado por uma situação dessa de ter descoberto que fizeram um empréstimo no benefício dela e tal. E aí, lá no banco, disseram para ela registrar um boletim de ocorrência. Quando ela chegou na delegacia de polícia para fazer o registro do boletim de ocorrência, uma pessoa lá dentro da delegacia falou com ela assim, não adianta nada registrar BO aqui não. Aqui, ó, toma aqui, vai lá, fala com esse advogado, que ele vai resolver para você. Vai entrar com esse processo. Esse aqui ganha tudo. Né? Nesse jeito. Então, assim, tem umas coisas. Sim. Muito cuidado. Quando ela falou comigo sobre isso, eu falei assim, olha, procedimento dentro da delegacia de polícia está todo errado. Começar não se pode negar o registro de um BO, que era o que tinha que ter sido feito nessa situação, né? Para te mandar para um advogado que foi indicado, tem um cartãozinho dentro da delegacia de polícia, olha que coisa maluca. Então, assim, e aí esse processo deu todo errado. Porque eu fiquei sabendo do final do processo, deu tudo errado, a audiência foi uma bagunça muito grande, um monte de coisa, de cuidados que tinham que ter sido tomados não foram tomados. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Eu sempre penso que... o que você pode resolver administrativamente, você deve resolver administrativamente. Não significa que você não vai ter o auxílio ou a orientação de um advogado. Muito pelo contrário. O bom advogado, ele sabe conduzir as coisas na esfera administrativa. Né? Essa ideia de que tudo a gente joga para a justiça, tudo joga para a justiça, isso é muito ruim. Isso atrapalha a condução de muita coisa e você está sujeito a esse tipo de coisa. Porque na esfera administrativa não tem litigância de má-fé. É verdade. Então, além dessa multa, gente, tem uma indenização que você pode ter que pagar pelos prejuízos causados à parte contrária. Então, se aquela sua atuação naquele processo trouxe prejuízos para aquela outra parte ali, né? Então, você vai ter que ressarcir isso também. Então, muito cuidado com o que se faz na justiça, porque a gente precisa ter uma análise de viabilidade jurídica. A gente não sabe se aquela causa é ganha, se não é, mas a gente tem que ter uma análise de viabilidade jurídica antes de entrar com uma ação como é que são judicial. as decisões, né? Principalmente naquele... Acompanhar a jurisprudência naquele tribunal, naquela cidade. Exatamente. Você tem que saber é um que mínimo é o de juiz trabalho que você dessa tem que vara. tirar para sentar e falar, deixa eu ver como é que estão sendo as decisões aqui nesse caso, né? E essa questão de empréstimo é muito específica, porque ainda que inicialmente não tenha sido requerido, se você
utilizar Usou, o dinheiro, exatamente. você anuiu o empréstimo, você aceitou o empréstimo. Não, e às vezes tem Tira advogado que pensa assim, é só mais um processo. Uhum. Se eu ganhar, ganhei. Não Se eu não ganhar, tá analisa tudo isso. bem. E a vida da pessoa. Exato. Quem que vai pagar essa multa aí por litigância de A má mulher. fé? Exatamente. Né? Então, pensa direitinho, não vai brincando assim. Isso aí, agora falando com os advogados mesmo, que a gente tem que falar. Não vão brincar com a vida das pessoas dessa maneira, não. Assim, tem ação que vale a pena, que é bom e tem que ser bom para os dois, não é só para advogado. Exato. Né? Ficar trabalhando na tentativa, no erro, acerto, isso é muito ruim, muito ruim. Verdade. E depõe muito contra o advogado. Tem gente que toma horror de advogado por causa dessas Sim, coisas. sim. Tem gente que toma horror de advogado. É verdade. É verdade. Boa. Vamos lá? E agora? Com você, minha amiga, pra gente... Sou eu que vou fechar? Oba! Você que vai fechar com chave E de ouro. eu queria trazer o caso do suposto filho do Gugu, né? Engula esse negócio. Que continua esse imbróglio, né, gente? Mas temos novidades Esse sobre daí isso. eu não Temos consigo. novidades. Vocês viram que a mãe dos filhos renunciou à herança, né? Renunciou, né? Que ela não tinha direito a nada mesmo, porque ela é mãe dos filhos apenas, né? Mas deve ter tido um acordinho ali, eu acho, né? Rolou uma bola. Eu acho que rolou uma bola ali. Eu acho. Porra, ninguém vai desistir daquilo assim, né? Fácil. Mas... Eu acho que ela viu que já estava desistindo também, né? Eu acho que ela não tem como Eu acho que não provar, tinha porque como o cara, provar. pelo E você que eu sabe entendi, tem que fortes... eu nem ia falar sobre, mas você sabe que o depoimento da mãe dele foi crucial, né? Você que me falou isso. É, eu não, foi não crucial. acompanhei. Foi muito Depoimento. interessante. Mas não é sobre a renúncia da mãe dos filhos, não. É sobre o suposto filho do Gugu, que é nesta semana lá. Ó. Como Que é foi? mais velho do que o Gugu. Não é mais velho, mas isso A que é impressão incrível, que né? eu tenho. Parece que é mesmo. Mas a questão o nome dele é Ricardo Rocha. Gente, esse não é o suposto pai do Gugu. Não, então, mas o mais incrível Gugu morreu com 60 anos. E Ricardo Rocha tem 49. Ou seja, Gugu com 11 anos já brincava, gente. Não é brincadeira não, hein? Mas depois ele ficou estranho. traumatizado. Traumatizou. Vai ver que foi isso. Deve ser. A desilusão foi lá atrás. E aí eu falei, gente, o cara com 11 anos estava fazendo filho, mas vamos que vamos, Estranho. né? Ele... Não, é muito estranho. É sério isso? Sério? Você confirmou essas Sim, datas? Gugu morreu com 60 anos. Gente, esse homem não é filho de Gugu, E ele não. tem 49. Ele tem com 49 e Gugu morreu com 60. Eu falei, gente, com 11 Como é anos, que pode gente. isso, gente? Pois é, talvez até por isso que a justiça estava enrolando aí para autorizar esse DNA. Gente, Fato Isso é pra que mim é uma foi loucura, autorizado. até me provar o contrário. Segunda-feira agora foi autorizado o DNA, o exame de DNA que vai ser feito na mãe do Gugu e no irmão. Você né? incomodando as E aí, pessoas. o que ele está pedindo? Não dá um ódio? Você Tá tem incomodando. que só a vida dele. O que ele Esse quer? cara, se não for filho do Gugu, Agora, ele tem se que ser for- condenado Aí em ele litigância de má fé. Agora, se for, eu vou rever a minha noção de Gugu. Gugu é um bicho, hein? Com 11 anos, Gugu tava... Ei, fala pra mim, Gugu com 11 anos, meu amigo. Porra, não é brincadeira. Gente, mas vamos lá, esse filho não nasceu. A carinha sabe dele lá. não tá 100% bonitinha, não. Gente, o que esse cara pede? Ele pede reconhecimento de paternidade pós-mortem, após a morte. É possível. É possível, né? E como é que a gente... O que é isso? Então, é um filho que não foi reconhecido em vida e que quer, após a morte do suposto pai, ser reconhecido. Como é que é feito esse reconhecimento hoje em dia? Pode ser feito pelo exame do DNA, que hoje é um exame super acessível, antigamente não, mas muito acessível hoje em dia. Ou então, até mesmo pelo reconhecimento da paternidade socioafetiva, né? Aí a gente vai precisar de provas, é um pouquinho mais difícil. Antigamente a gente tinha, ainda temos, mas muito raro, a exumação, né? Mas é difícil de se conseguir, é caro. Sim. E a depender do tempo que já teve essa morte, né? Vai perdendo muitas características, né? Então, hoje o exame de DNA é, sem dúvida, o mais fiel para determinar se aquele que pede o reconhecimento, ele é realmente filho ou não do falecido. E aí, o STJ já entendeu que essa ação é uma ação que corre, quer dizer, essa ação corre na vara de família e o STJ já entendeu que ela tem que ser em face dos demais herdeiros, de todos os herdeiros. Né? A gente já falou que existem os herdeiros necessários, descendentes, filhos, netos, bisnetos, ascendentes, pais, avós, bisavós e cônjuge ou companheiro. Por que se chama necessário? Porque necessariamente esses herdeiros vão ter uma parte naquele patrimônio. Então,
É muito interessante, é muito importante que quando a gente ingresse com essas ações de reconhecimento de paternidade que correm na vara de família, que a gente comunique, né, ao juízo do inventário que existe uma outra ação ali para reconhecimento de paternidade e pedir a ele que haja o sobrestamento, né? Uma tutela, olha, dá uma suspendida aí nisso aí, porque pode ser que apareça mais alguém para dividir esse quinhão, né? É importante dizer também que investigação de paternidade não prescreve, tanto é que você vê, o cara tem 49 anos e está aí ingressando. E essa investigação de paternidade é fundamental para quê? Na partilha de bens e até para a pensão por morte também, né, Fernanda? Dependendo da idade desse filho e tal. Com certeza. Então, no caso desse aí... Não, no caso dele não, mas se fosse num outro caso... Um problema mental. Daí já teria. Então pode ser que ele tenha direito a alguma coisa. Aí, às vezes vai se constatar algum problema mental. Vem mais coisa. É uma exceção. Aí o que eu queria só falar mais um pouquinho assim. Quando eu já tenho um inventário terminado, então... os herdeiros fizeram, por exemplo, um inventário extrajudicial, que é mais rápido, né? Fizeram a partilha, esse inventário terminou. Mas aí eu descobri que talvez eu pudesse ser filho do José. O que eu tenho que fazer? Além dessa ação de reconhecimento de paternidade, eu entro cumulativamente com uma ação de petição de herança. Tá? Para quê? Para que, tendo reconhecida, tendo dado positivo essa paternidade, o juiz reconhece essa paternidade e condena os demais herdeiros que fizeram a partilha, né, a repartilhar aquele patrimônio, dando a cota parte para esse novo herdeiro, tá bom? Ah, mas o cara vai se negar a fazer o DNA. A gente já tem súmula sobre isso, de que quando se nega a fazer o DNA, a gente cria uma presunção de que aquilo que está sendo alegado pela outra parte é verdadeiro. Então, portanto... É melhor ir lá e uma questão material. muito interessante aí que você falou sobre a questão do previdenciário, né? É que a legislação hoje já permite que você solicite uma reserva de cota de pensão. Quando se discute o reconhecimento, né, por exemplo, dessa paternidade, você já pode solicitar ao INSS uma reserva dessa cota. E aí, durante esse processo, por exemplo, tem um cônjuge lá já recebendo a pensão. O INSS vai lá, reserva a cota para esse que discute esse reconhecimento de paternidade. Então, esse que está recebendo vai receber uma cota menor, tá? E essa cota vai ficar sendo, tipo, guardada como se fosse uma poupança no INSS. E aí, ao final desse processo, se for reconhecida efetivamente essa filiação, você vai receber toda aquela, né, aquele valor atualizado que está ali reservado. Se não for reconhecido, aquilo volta para aquela pessoa que deixou de receber, né? Que recebeu uma parte menor. Muito legal, porque você viu que a gente acabou de fazer uma relação entre o direito sucessório, o direito previdenciário. Antes, as Fernandas fizeram trabalhista e previdenciário. E esse é o nosso objetivo aqui. O direito está na vida, na nossa vida. Exatamente. Né? Exatamente. Isso, né? Eu acho que é isso, acho que eu queria falar. Vamos tá bom? Eu tô curiosa pro desfecho disso aí. Eu Nós também, vamos trazer gente. aqui, com certeza, essa loucura. Agora então, eu tô muito curiosa. Porque eu tava assim, até achando ele parecidinho com o Gugu, mas... O branco dos olhos, né? Parecidinho, assim, tipo, se o Gugu fosse filho dele. Se for. Eles vão deixar agora, nossa essa série. idade me chocou aqui Eu agora. também, a idade não tinha noção. Pois é, vai me chocar mais ainda se realmente ele for filho. Aí... eu vou chocar total, loucura total. Eu que preciso de terapia. Muita doideira isso, hein? Gente, vamos deixar nossa série pra gente encerrar? Não. Fernanda deu a dica do... Depois do acidente. Depois do acidente. Diga. Gente, essa série é tão legal, tá no Netflix. Mas é triste, ele tá com a carinha tão triste. É uma história muito maluca, assim, de um acidente que acontece realmente, né? Que mata o filho desse cara que tá aí na foto, que eu não sei o nome desse ator. O filho dele e algumas outras crianças por conta de uma negligência dele ali. E uma coisa totalmente assim, ele saiu para atender um celular, deixou de pregar um negócio num pula-pula e tinha umas crianças na festa de aniversário brincando, pulando esse pula-pula. Eu nunca tinha visto disso. Bate um vento muito forte e aquilo levanta. Eu vi um trailer. Um trailer. Muito boa mesmo. Essa série te faz pensar inflável, é aquele inflável, não é? E aí tem desdobramento para a família, para os amigos. Sim, aí a relação dele com a esposa fica completamente abalada. E aí uma pessoa, um empregado da casa é assassinado porque ele deixa a culpa recair sobre o empregado. Nossa, eu vou ele ver. só assume a responsabilidade dele. São mais muitos episódios?
São 12 episódios? São muitos, não. Não, no dia Agora que eu vi não sei o trailer, eu de falei, cabeça. Maria, daquele pula-pula, você não vai nunca mais. Mas Vai o negócio levantando. Muito boa essa A série. real ou Vale não é melhor. a pena assistir. Ela ficou no top. Ela tá no top 10 do Netflix, ela já esteve no top 1. É mesmo? É, muito, muito boa. Eu gostei legal. bastante. A história é bacana, assim. E te faz pensar, né? Que um segundo, Sim, com muda um segundo, Muda a ele vida parou da para gente. atender uma ligação importante de trabalho que ele estava esperando e aquilo muda tudo. Boa. Então tá ótimo, pessoal. encerrar Por por hoje, hoje. vamos encerrar por aqui. Não é isso? É isso. Beleza. Até Até a próxima. a próxima. quinta-feira. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Muito tá bom? obrigada pela sua companhia. Muito obrigada, pessoal. Se inscreve Não no esquece, canal. deixa seu like, seu comentário, compartilhe os vídeos. É isso aí. E vamos que vamos. Tchau, Até a tchau. próxima.